Pode se sentar em nome de Jesus. O testemunho da nossa irmã Kelly já foi uma pregação, né? Porque olha, o trabalhar de Deus na vida dela foi algo glorioso e maravilhoso. Aleluia. Ah, queridos, como é bom. Como é bom nós abrirmos o nosso coração para Deus. E isso mostra para nós, irmãos, que não tem luta sem vitória. Se nós abrirmos o nosso coração, confiarmos em Deus, deixarmos Deus trabalhar segundo os seus propósitos, o Senhor faz o seu milagre. Amém? Que Deus continue abençoando a nossa irmã Kelly, a sua casa. E o trabalho de Deus foi tão maravilhoso que não somente reconstruiu, né, a vida da nossa irmã por dentro espiritualmente, a sua vida também física, mas também toda a sua família está na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não tem dinheiro, irmãos. Não tem dinheiro que pague aquilo que Deus faz para a gente. Deus é muito lindo e maravilhoso. Deus é muito lindo. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo isso que Ele está fazendo. Talvez vocês me achem que é meia doida, uma pastora meia doida. Porque todas as vezes que eu entro nessa igreja, eu escuto Deus falar assim: eu faço grandes coisas neste lugar. E sempre eu falo para vocês isso. Amém, irmãos? Que Deus faz grandes coisas neste lugar. Louvado seja Deus! Nós somos milagres de Deus. E nós temos que agradecê-lo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E continuar orando para que o Senhor continue abençoando. E hoje ela falou assim para mim: tia, eu gostaria tanto de agradecer a Deus e à igreja. Eu posso levar um bolo para os meus irmãos? Eu falei: pode, filha, fica à vontade. Tá aí, irmãos. Daqui a pouco será servido, amém? Com todo carinho. Porque ela falou: eles oraram por mim, a igreja orou por mim. Ah, irmãos, vocês não sabem como o coração de Deus agradece pela gratidão. A gratidão do coração da Kelly pela bênção, do coração da irmã Simone, da Simone, né, da família dela está aqui, reconhecendo a grandeza de Deus, né? Do nosso irmão Vinícius vindo aqui, reconhecendo também, né, o despertamento do Evangelho, da palavra no seu coração. Eu fico muito feliz, irmãos, porque Jesus é isso, o Evangelho é isso, novidade de vida, é vida e vida com abundância. Se você entrou aqui talvez desanimado da vida, talvez com muitos problemas, talvez você veio aqui porque talvez hoje para a tua vida foi o último lugar, você já foi em vários e hoje falou assim: eu vou entrar naquela igreja, porque já é o último lugar mesmo. Mas saiba que você não veio aqui à toa, você veio aqui porque Deus tem um propósito. O propósito de Deus é esse: salvar, curar, amém, transformar, aleluia, e nos trazer para perto dele. E no final, irmãos, sermos transformados para morar no céu. Amém? Mas eu quero, sem perda de tempo também, enquanto as meninas, depois eu pedi para elas que no final, vocês sentadinhos aí mesmo, elas vão cortar o bolo, elas vão servir vocês aí. Mas eu quero que vocês abram as suas Bíblias no livro de Atos. Nós estamos esse mês em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21 ao 28. E hoje o tema do meu sermão, o sermão que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é que Jesus deve ser exaltado. E que Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Que Jesus seja o centro da sua vida, amém? Do seu propósito, sabe? Da sua casa, de tudo. Que Jesus seja o centro, amém? Diz assim, irmãos, abre para nós Atos 2, versículo 21 ao 28. Aleluia. Vocês acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Varões israelitas, escutais estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando a vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, diante está a minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso me alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarei a minha alma no Hades, e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, e com a tua face me encherás de júbilo. Amém? Querido Deus, esta é a tua palavra. Palavra, meu Deus, que vem, Senhor amado, do teu coração para o nosso. O Senhor já operou maravilhas, Senhor, nessa noite. Como já recebemos de ti, através da vida dos nossos irmãos, através dos testemunhos, através da oração, do louvor. Mas eu sei, Pai, que o Senhor ainda vai complementar, Senhor, a bênção dessa noite. E peço, meu Deus, que essa palavra venha de encontro, Senhor, a cada coração, meu Deus, fazendo, meu Deus, a sua vontade. Ah, Deus meu e Rei meu, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja exaltado e glorificado no meio da sua igreja e em cada coração. Assim louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Essas são as palavras de Pedro. Pedro, logo após ser cheios do Espírito Santo, as pessoas começaram a razoar sobre eles e achavam até mesmo que eles estavam embriagados, porque eles estavam falando, em outras línguas, nas línguas, dos sirênios, na língua da Líbia, na língua de outros estados, de outros lugares. E eles acharam que eles estavam zombando, cheio de bebida, embriagado. E naquele momento, Pedro toma a palavra e se levanta. Sabe, queridos, para apresentar o Evangelho, para dar prosseguimento ao que Jesus proferiu lá atrás. Pedro, sabe, Simão, tu é Pedro, tu és a pequena pedra. Mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Amém. E ele fala que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja de Jesus. O Senhor dava a Pedro uma autoridade para que tudo que ligasse no céu fosse ligado na terra. O Senhor dava a chave do Evangelho para que Pedro abrisse as portas agora. Esse primeiro discurso, esse primeiro sermão, Pedro começa agora, irmãos, com toda a ousadia do Espírito, a pregar uma mensagem, sabe, após ser cheia do Espírito Santo, ressaltando 5 verdades sobre Jesus Cristo. Porque o centro da nossa pregação tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Porque se Jesus não for o centro, irmãos, da nossa vida, as coisas materiais que nós buscamos tanto, sabe, são tão passageiras. Mas se Jesus for o centro, não teremos falta de nada. A nossa vida espiritual será completa. A nossa vida, sabe, física e material também. Porque mesmo nos vales, mesmo nos desertos, mesmo nos momentos de dificuldade, o Senhor será suficiente. Ele será suficiente para que a nossa alma descanse. Descanse nele e nas suas promessas. Amém? E Pedro, ele vem dizendo, queridos, que Jesus, ele é o centro de todo o Evangelho, de toda a palavra. Pedro mostra que Jesus, ele foi varão aprovado por Deus.
vivendo de uma forma extraordinária, como? Em obediência à palavra de Deus, realizando grandes milagres. O Senhor, querido, a vida de Jesus foi aprovada por Deus e por todos aqueles que o conheceram. E ele vem dizendo que a vida e obra de Jesus eram realidades conhecidas, não de alguns, mas de todos. Amém? Jesus Cristo é a maior revelação do mundo, irmãos. Sabe? É a maior revelação que o ser humano pode receber ou conhecer. E nós refletimos, sabe, queridos, também essa vida, como o irmão Vinícius já falou aqui. E através de Cristo vivendo em nós, nós podemos viver de uma forma extraordinária de obediência à palavra de Deus. E podemos viver maravilhas, porque Deus está em nós. A morte de Cristo, aqui no verso 23, aonde nós lemos, ela vai dizer que ele foi entregue pelo conselho, a presciência, na verdade, de Deus, crucificado, foi morto por mãos de pessoas injustas, mas não saiu do controle da vontade de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida. Aleluia. Deus está no controle, queridos, do teu hoje e do teu amanhã. Ele estava também no controle, sabe, de tudo que estava acontecendo com o seu Filho Jesus Cristo. A morte de Cristo, aleluia, não foi isenta da vontade de Deus. Na cruz, não foi um acidente. Verdade. As pessoas dizem, mas quem matou Jesus foi os romanos. Quem matou Jesus naquela cruz, quem levou, sabe, foi os sacerdotes. Queridos, não foi um acidente, mas foi um plano eterno de Deus cumprido em Jesus Cristo. Amém. Era necessário. Aleluia. Foi um plano de Deus. O Senhor, Ele teve esse plano para a salvação da humanidade. Na cruz, Deus provou o seu grande amor para conosco. Para conosco, meus queridos, sabe? E mostrou o repúdio dele pelo pecado. Hoje já foi falado aqui. Nós somos pecadores, nós pecamos, mas se Cristo está em nós, nós podemos viver em novidade de vida. Em novidade de vida. Porque quando eu peco, eu vou lembrar, sabe, querido, que sobre Jesus na cruz foi os meus pecados. Aleluia. E se eu continuar, depois que eu recebi no meu coração, vivendo uma vida de pecado, eu vou estar novamente, meus queridos, crucificando Ele novamente. E mostra o quanto que o Senhor repudia o pecado. Porque só a cruz, só a morte de cruz, só Jesus como Cordeiro, sabe, imaculado e vivo, pode trazer a paz e a justiça de Deus para nós. Então não foi, querido, um plano comum, não foi um acidente. Pedro levanta e diz, não foram vocês que mataram. Não foi vocês. A cruz não foi acaso, foi plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque ele começa o seu discurso, ele começa dizendo, aleluia, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele já começa a falar da salvação, do plano de Deus para a salvação. Olha, vocês mataram, mas a morte não o deteve, porque ele ressuscitou dos mortos. Aleluia! E Pedro começa, nós adoramos um Cristo, não aquele que foi lá, sabe, ferido, não aquele que foi enterrado, não aquele que foi sepultado, mas nós adoramos um Cristo que está vivo, que triunfou sobre a morte, que derrotou o pecado, que desfez as obras do diabo, que cumpriu a lei, que satisfez a justiça de Deus e nos deu a redenção eterna. Esse é um dos motivos que eu e você precisamos crer e ter isso em nosso coração para viver. Ah, meus irmãos. E ele vai dizendo no verso 33, ele vai dizendo, exaltado seja Jesus. Por quê? Jesus ressuscitou em glória.
voltou para o céu, entrou na glória, foi recebido pelos anjos e assentou-se à destra de Deus. Aleluia. Oh, glória! E lá ele governa a igreja, de lá ele intercede por você, de lá ele intercede por mim, de lá, queridos, aleluia, o poder de Deus é derramado através do seu Espírito em nossas vidas. Então, Jesus reina. Glória. Aleluia. O que está acontecendo hoje nesse culto mostra que Jesus reina. Amém. Mostra que Ele vive. Louvado Mostra seja que o Ele nome do ressuscitou. Mostra, meus queridos, que Ele tem que ser o centro da nossa vida. Dos nossos propósitos. Não tem vida longe de Jesus. Ele precisa estar no centro do nosso coração. Ele está no trono do universo, meus queridos. Cordeiro de Deus. Ele voltará gloriosamente. Eu estava indo para casa ontem e nós estávamos vendo o céu tão bonito ontem à noite, depois do encontro dos jovens. E eu olhei para o meu esposo e eu falei, olha aquela estrela, que maravilha. Aí ele falou para mim, essa estrela está bilhões de distância, papá, só que o tamanho dela é enorme, pá. Eu falei, você vê a grandeza de Deus? Tudo sustentado pela mão do Senhor. Elas estão sobre o universo. A lua, o sol, os planetas, as estrelas. Mas quem sustenta? A mão de Deus. A mão de Deus sustenta tudo. Glória a Deus. Ele vai nos sustentar nessa terra. Aleluia. Aquele que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Que nos amou antes mesmo, sabe? Que você nascesse. A Bíblia diz, quanto mais não te dará com Ele aquilo que você precisa. Ah, meus queridos, que a nossa vida seja entregue como senhorio de Cristo. Pedro diz, então, vocês mataram, mas Ele ressuscitou. Porque o plano não era de vocês, era plano de Deus. Amém. E hoje Ele é exaltado. Glória a Porque Deus. hoje Ele não está aqui, Ele subiu e voltou para Deus. Aleluia. Está sentado à destra de Deus. E Pedro vai dizendo, Ele tem todo o senhorio, todo o poder, todo o governo. Não é Herodes, não é os romanos, não é os sacerdotes que governam, mas Ele que tem todo o senhorio. Ele tem todo o poder. Amém. Ele é o Cristo, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história da igreja. Ele é o Senhor da sua história. Ele é o Senhor da história da Kelly. Ele é o Senhor da história do Vinícius. Ele é o Senhor nosso. Aleluia. Aleluia. Aonde Ele diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. É por isso, meus queridos, quando você recebe Jesus no teu coração, quando você o aceita como o único suficiente Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados, quando os seus pecados é apagado, lançado no mar de esquecimento, aleluia, hoje nós podemos viver uma vida eficaz, debaixo do propósito de Deus. Precisamos confiar no propósito de Deus. E muitas vezes nós queremos, sabe, queridos, viver a vida cristã agradando a nós mesmos, tomando escolhas, rumos, decisões, direções, nós mesmos. Confiamos em Deus até um certo ponto, mas chega num certo ponto, nós esquecemos que o propósito de Deus é eficaz. Ele não erra, Ele não falha. Não, meus queridos. Jeremias diz que Deus sabe os planos que tem a nosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Teve um dia que na casa da Kelly eu achei interessante. Nós estávamos em oração. E cada dia, irmãos, que a gente ia lá, era uma luta mesmo. A gente viu o sofrimento dessa irmã. Era choro, era lágrima. E Deus foi gerando nela. E ela já estava a fazer, eu não sei se foi a segunda ou a terceira cirurgia. E ela falou assim, olha tia,
Meu coração está apertado. Meu coração está apertado de voltar para o centro cirúrgico. Mas hoje eu volto com uma palavra de Deus. Porque eu sei que Ele tem uma promessa. Aleluia. Eu creio que quando ela entrou, por mais que a gente tema o homem, mas ela sabia que Deus estava no controle de todas essas coisas. Tenha por eficaz o propósito desse Cristo na sua vida. Pedro, naquele momento, ele poderia, irmãos, ter se levantado e pregado para agradar o povo. Porque eu tenho visto aí. As pessoas sobem no altar e começam a pregar o que a gente quer ouvir desse lado. Pastora, a senhora me revelou. Eu queria que a senhora revelasse. Pastora, não era isso que eu queria ouvir. Não era sobre isso que eu queria. Mas sabe, nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque a palavra de Deus, ela tem sentido certo. E ela não é para nos agradar, mas ela é para nos ajudar. A palavra de Deus, queridos, não é nunca aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. E Pedro levanta naquele momento, não para agradar o povo que estava ali, naquele momento. Sabe, queridos, Pedro levanta para colocar o dedo na ferida daquele povo que estava ali. Como? Como, pastora? Que ele vem e coloca o dedo na ferida. Ele fala, vós mataste e crucificaste o Filho de Deus. Ele foi morto por mão de iníquos. O próprio povo havia entregado o Senhor. E ele vem dizendo, há uma palavra, queridos, de Jesus, sabe, direta para aquele povo. Porque se eu e você não sair daqui, achando que precisamos de Jesus, tudo que foi falado hoje é em vão. Se nós sairmos daqui, achando que por nós mesmos nós vamos vencer amanhã, não, irmãos. Nós temos que sair daqui, entendendo que Jesus, amém, precisa ser o centro da nossa vida. Nós precisamos entender que Ele ressuscitou para ser exaltado em nossas vidas. E que Ele tem senhorio sobre tudo e também sobre as nossas vidas. Amém. E que o seu propósito para nós é eficaz. Glória a Deus. Naquele momento, Pedro, ele vem com uma palavra direta, sabe, confrontando para que o povo se arrependesse, para produzir convicção, para serem salvos. E é isso que Deus quer gerar em nós hoje. Amém. Nós saímos daqui falando, Senhor, eu sou pequeno. Senhor, eu preciso de Ti. Nada posso fazer. Verdade. Sou falho, sou pecador, sou humano, mas eu preciso do Senhor na minha vida. Aleluia. Todos os dias. Precisamos sair daqui, queridos, aleluia, entendendo isso. Temos convicção que somos falhos, pequenos, pecadores e que precisamos do arrependimento diário para termos, queridos, essa presença de Deus em nós, para que os seus propósitos venham a ser cumpridos. Sabe por quê, meus queridos? Nós estamos insensíveis demais. Eu vejo as igrejas por aí hoje insensíveis demais, com os olhos enxutos demais e com o coração endurecido demais. A gente não é emocionalismo, mas como já foi falado, é quebrantamento. Amém. O Senhor quer um povo quebrantado. Aleluia. O Senhor quer um povo, queridos, sabe, sensível à sua presença. Sensível, sabe, queridos, à sua vontade. Sensível ao seu querer. Não é feio chorar quando estamos orando, quando estamos louvando, adorando, quando estamos testemunhando. Não, irmãos, isso não é fraqueza. Amém? Isso é quebrantamento. Porque nós sentimos quanto somos pequeninos e o quanto que Ele é grande. E o quanto que Ele é maravilhoso. A igreja nesses últimos dias precisa andar de joelho. De joelho, irmãos. Agradecendo a Ele em todo o tempo. Glorificando o seu nome em todo o tempo. Amém. Louvado seja Deus. Porque, queridos, há uma grande exigência do Evangelho. Há uma grande exigência. Sabe por quê? Nós precisamos de perdão. Nós precisamos de cura.
Nós precisamos de redenção e salvação. Era o que Pedro estava falando. Quando Pedro mostrou a culpa daquele povo, sabe, mostrando o seu pecado, mostrando a fragilidade deles, a enfermidade deles, mas sabe por quê? Porque era para que eles se rendessem e aceitassem o Senhor como Salvador da sua alma. Glória a Deus. Se nós saímos daqui engodados, orgulhosos, porque eu recebi um carro, porque a porta do emprego foi aberta, porque eu recebi a cura, porque meu casamento melhorou. Mas se eu não tiver esse Cristo como centro da minha vida, irmãos, na primeira guerra eu vou cair de novo. Eu vou cair de novo. É por isso, meus amados, que nós precisamos ter esse Cristo como centro de tudo, de tudo. E cada dia mais, quando olharmos para Jesus, nós nos arrepender dos nossos pecados e falhas e buscarmos mesmo, meus queridos, viver o chamado de Deus para a nossa vida. Porque o chamado de Deus é como o chamado de João Batista: arrependei-vos porque está perto o reino de Deus. Nós fazemos tantas coisas, nós pensamos tantas coisas, nós agimos em tantas coisas. Então nós podemos, queridos, chegar diante desse Deus, apresentar nossas falhas e fraquezas, aleluia, aceitar o chamado dele, como Pedro estava fazendo, e colocando ele no centro da nossa vida. O Senhor precisa nos guiar, o Senhor precisa, querido, viver em nós, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Sabe por quê? As promessas de Deus são específicas, queridos. Aqui no verso 38 e 40, nós vamos ver que Paulo, ele vai dizendo desse jeito: e disse Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos diz respeito, não só a vós, mas vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, o chamar. Amém? A bênção não é só para mim, não é só para você. A bênção é para todos aqueles que o Senhor quer alcançar através da sua vida. Amém? Nessa noite, queridos, sabe, estreite teu relacionamento com Jesus, através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo capacite cada um de nós a viver verdadeiramente essa renúncia, essa vida com Cristo, colocando Ele no centro das nossas vidas. Ah, meus queridos, que nós venhamos ter uma vida centrada mesmo na presença de Deus, sabe, ousada através do Espírito Santo. Oh, meus queridos, a gente não venha voltar para trás. Hoje nós estamos se apegando muito a coisas materiais, muito a coisas materiais. Sabe, irmãos, nós estamos se apegando muito às coisas desse mundo, mas as coisas desse mundo é perecível. Hoje temos, amanhã não temos. Hoje tem, amanhã acaba. Muita coisa é modismo, muita coisa é materialismo. Irmãos, se apegue naquilo que é eterno. Se apegue naquilo que vai perdurar para a vida eterna. Amém? O teu relacionamento com Jesus Cristo, através do Espírito Santo e através das Escrituras, porque o Senhor, Ele está voltando. Aquele mesmo Jesus que Pedro, e aqueles homens viu subir para o céu, o anjo disse, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. E ele já está voltando, meus queridos. Aleluia. Que nós venhamos ter isso no nosso coração e nos alegrar nessa esperança. Não deixe que as lutas, que as dificuldades, que as suas guerras roube o contentamento da salvação, a alegria de ter Cristo na tua vida. Não permita, meus queridos. Aleluia. Porque Ele é a nossa paz. Ele é o nosso refrigério. Ele, aleluia, é o motivo da nossa alegria. Nós nascemos da graça, aleluia, e sabe que nós temos que viver da graça, e nós vamos permanecer pela graça, aleluia, do Senhor nosso Deus. Para quê? Para dar os frutos que permanecerão até a vida eterna, aleluia. Ah, meus queridos, que hoje você se agarre nisso, amém?
Nós nascemos pela graça, que nós venhamos andar com Cristo também, perseverando nessa graça, porque é o resultado, meus queridos, sabe? O resultado de quem anda com Deus, amém? É a vitória. Amém. É a vitória. Ninguém que anda com Deus é perdedor. É como já foi falado, é mais que vencedor. Sabe por quê? Porque a nossa união com Cristo, ela tem bons resultados. Ela tem bons resultados. Ela tem bons frutos. Sabe por quê, queridos? Para glorificar e revelar, aleluia, que somos nascidos de novo, que pertencemos a Ele. Não se distancie. Não pare de beber dessa água. Olha, meus queridos, hoje é tão difícil, sabe, meus irmãos, atualizar o rol de membro da igreja. Por quê? Porque as pessoas entram pela porta da frente e ao primeiro sinal de problema, elas saem pela porta do fundo. Hoje, através de tudo que Jesus está fazendo aqui, nesse tempo, nesses dias, nesse domingo, aleluia, que você enfrente a sua crise, a sua dificuldade, não buscando fuga, não buscando, sabe, querido, se afastar, mas sim de beber cada dia mais da água da vida. A água do Senhor está jorrando aqui. Beba, sacia, amém? Seja renovado, seja fortalecido com esse rio de vida. Porque Jesus, queridos, é a fonte do nosso alimento, para que nós possamos caminhar não só uma milha, mas caminhar até o final dos nossos dias. Amém. Amém? Que vocês tenham essa semana colocado isso no coração de vocês. Amém? Que Cristo seja, sabe, a referência, sabe, do teu dia a dia, sabe, a referência, sabe, da tua vitória. Muitas ovelhas hoje estão errantes por causa disso, porque não consegue aceitar e não consegue, querido, submeter ao senhorio de Cristo. Larga a fonte da água da vida para beber água em cisternas rotas. Não façam isso. Para comer em qualquer lugar. Não. Seja guiado pelo bom pastor. O bom pastor, ele vai nos guiar sempre a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Se você colocar hoje a tua vida inteiramente na mão do Senhor, saiba disso. Amém? Você será um referencial. E você terá raízes profundas, amém? Aonde Cristo será revelado no seu coração. Ele será exaltado, porque Ele será o centro da tua vida, amém? Pode nos faltar tudo, mas não pode nos faltar Jesus, amém? Ele é tudo para nós, é tudo que nós precisamos. E como vamos perseverar com esse Cristo? Através da fé, amém? Nós somos cultivados, Senhor. Quanto mais você o conhece, mais você o ama. Quanto mais você o conhece, mais você se achega. Quanto mais você o conhece, mais você o adora. Então, nessa noite eu te convido, se coloque de pé. Ele tenha paz. Aleluia. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te abençoa. Amém? Graças a Deus. Queridos, nessa noite, tem alguém entre nós que gostaria de receber essa graça de Deus? Amém? Talvez você ainda não o aceitou Jesus em seu coração, mas hoje, movido pelo Espírito Santo, Aleluia! aceitar Jesus, Glória a Deus! recebê-lo em teu coração, vem aqui na frente, vamos orar por você. Ou você talvez está afastado, talvez por algum motivo se distanciou da presença de Deus, mas hoje você quer renovar a aliança, hoje você quer fazer, né, aleluia, esse propósito novamente com o Senhor, renovando a aliança com o Senhor. Nós vamos orar por você, pastor Peterson, presbítero Valdir. Tem mais alguém, irmãos, né? Talvez o seu coração está queimando, mas talvez você fica assim, ah, meu Deus, mas e aí como vai ser? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aleluia. Nós não estamos oferecendo placa de igreja, nem religião, estamos conhecendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, que perdoa os nossos pecados. Aleluia. Ah, queridos, e nos salva.
que escreve o nosso nome no livro da vida. Minhas queridas, que Deus abençoe. Amém. Essa decisão de voltar para o Senhor, de renovar a aliança. Aleluia. Espírito Santo fortaleça vocês. Que vocês a partir de hoje tenham uma nova vida. Que Jesus Aleluia. o coração da mãe Deus que é fiel. Jesus não digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Mas com o nosso Deus, nós somos mais que Aleluia. vencedores. Ele nos ajuda. Amém? Vamos orar, meus queridos. Amém? A igreja levante suas mãos para cá. Tem mais alguém também? Se tiver alguém que está enfermo, que quer uma oração. Amém. Tem alguém aqui que gostaria, né, que está precisando de uma oração, talvez está enfermo, ou talvez nem está com alguma dificuldade, precisa de uma resposta de Deus. Vem aqui, nós vamos orar por você. Amém? Para José Daniel. Para José Daniel. Amém? Vamos orar, amém, queridos? Pastor Pérez vai orar. Aleluia. Vamos orar, igreja. Em nome de Jesus. Estamos alegres, amém? Senhor, muito mais. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nós oramos, Pai querido, nessa hora, Senhor, e apresentamos, Pai querido, essas vidas, Pai querido, nas tuas mãos, vidas essas, Pai querido, amado, Senhor, que foram convencidas, Pai querido, pelo Santo Espírito do Senhor, Pai querido, nessa noite, Senhor, Pai querido, como é falado aqui, Senhor, pecado, da justiça e do juízo, Pai querido, amado, Senhor, e algumas delas, Senhor, que renovaram, Senhor, a aliança com o Senhor, Pai querido, nessa noite, Senhor, e outros, Pai querido, que têm pecado, Senhor, de uma vez por todas, Pai querido, no seu coração, Pai querido, ao Senhor, a sua vida ao Senhor, Pai querido,
nessa noite. O Senhor é aquele que sonda, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, que conhece, Senhor, as nossas necessidades. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, continua, Senhor, falando aos corações, continua, Senhor amado, conduzindo, Senhor, o teu povo durante essa semana. Que seja uma semana abençoada, que seja uma semana, Senhor, cheia da tua presença, Pai querido, que ainda, Senhor, que as coisas não aconteçam, Senhor, como nós queremos, que nós possamos confiar, Senhor Jesus, que nós possamos crer, Senhor amado, como foi falado aqui pela nossa irmã Mary, Senhor, que o nosso amanhã chegará, Senhor. Senhor, nós não somos ainda, amado, dono, Senhor, do tempo, da nossa própria vida, mas nós sabemos que tem um Deus, ó Pai, que cuida de nós, que tem cuidado de nós, que nos ama, Pai querido. Senhor, que esse amor, Pai querido, seja, Senhor, perceptível, Senhor, amado, meus irmãos. Seja uma semana abençoada, Pai querido, amado, e que esse amor transforme, Senhor, nos lares, Pai querido, amado, e nessas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos, Pai querido, amado, não só, Pai querido, por aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer, mas nós somos gratos, Pai querido, por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas e pelo teu amor, querido. E assim, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. E as palmas do nosso Senhor, irmãos. Amém. Eu vou dar a bênção apostólica, que você continua sentadinha, o sinal já está fazendo aí. Amém? Servindo já, vai servir os irmãos. Amém, meus queridos? Pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, amanhã temos oração dos homens. Amém? Nós teremos oração dos homens às 7h30. 7 horas. Amém? Meus queridos irmãos, venha orar. Amém? Venha. A casa do Senhor vai estar aberta. Amém? Para que você venha ter o seu período de oração, buscar a Deus. Amém? E ouvir uma palavra, compartilhar. Eu sei que Deus vai florescer a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? E na terça-feira estaremos encerrando a campanha do mês de maio, uma bênção. Então venham também, meus queridos, continue sempre firmes e constantes na presença de Deus. Amém? Nós já vamos começar o jejum das primícias, né? Já está vindo aí mais um jejum de 7 dias. E eu convido você, minha irmã, meu irmão, a jejuar e orar conosco, amém? Já preparando, amém, amado, a sua semente. Amém, para o mês de julho, e eu creio que grandes coisas eu tenho feito nesses jejuns, né? A qual nós temos entregado ao Senhor os 7 primeiros dias de cada mês. Nós temos entregado ao Senhor e nós temos visto muito a presença de Deus. Amém? Eu convido você, eu vou estar te auxiliando, a gente vai estar lá divulgando, né? Cada dia vai ter um devocional lá no WhatsApp da nossa igreja. Amém? E vamos ter também a campanha do mês de junho. Então venham, façam, fiquem firmes, busquem a Deus, se encha cada dia mais de Jesus. Amém? Não fiquem em casa não, sabe, meus queridos? Vem para a igreja, se alimente, beba da água da vida. Amém? Revigore a sua vida com Deus. E Deus continuará, aleluia, abençoando você e toda a sua família. Os demais anúncios nós vamos dando no decorrer da semana. Amém? Aí mesmo, levante as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Quero agradecer essa família maravilhosa.